Olá, sou Tiago Oliveira Neto, sou doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Vou apresentar o trabalho intitulado Proposição de Infraestrutura de Circulação ao longo da rodovia BR-319. Gostaria inicialmente de agradecer à equipe organizadora do Entrans por permitir que diversos pesquisadores, estudantes, professores e profissionais pudessem submeter os trabalhos a um evento que traz uma temática riquíssima ao estado do Amazonas, discutir a questão dos transportes, seja em diversas escalas, regional, local, município, transporte urbano, mobilidade e grandes infraestruturas. Então, já fica aqui meus agradecimentos inicialmente. Bom, gostaria de destacar que esse texto ele foi construído e submetido ao Entrans, ele na verdade é uma proposição de algumas infraestruturas, né, para serem pensadas e talvez, né, instaladas ao longo do eixo da BR-319, né? Mais para frente eu vou apresentar quais são essas infraestruturas, mas inicialmente uma das justificativas que podemos apontar é que essas infraestruturas de circulação, que são complementos, né, à BR-319, ali, as ligações, ela serve para atender demandas regionais e locais da circulação e do transporte, né, como os pequenos portos, que vamos apresentar a seguir, e também inclui-se a construção também de uma pequena base para abrigar instituições de Estado, para fazer fiscalização ao longo da própria rodovia BR-319. A rigor, o Estado tem que estar mais presente ao longo dessa rodovia para fazer também a fiscalização e estar presente, né, de uma certa forma. Eu coloquei algumas imagens da rodovia, obras de terraplanagem, fluxos de caminhões, ônibus e carros que são constantes ao longo dessa rodovia e entre junho, julho até dezembro é um fluxo mais intenso de caminhões, etc., enquanto nos outros períodos, de dezembro até maio, junho, período de maiores precipitações pluviométricas, a rodovia apresenta diversos empecilhos, como atoleiros que se formam, queda de aterro, pontes que às vezes apresentam problemas. Bom, e esse pequeno texto ele está estruturado em 5 partes. A primeira deles, vou falar um pouquinho sobre a BR-319, né, sobre as obras de manutenção, etc., limitação de peso, de carga. A segunda parte, vamos apontar sobre uma rodovia que quase não tem trabalho sobre ela, que é a ligação entre a BR-319 e o município de Manicoré, que na verdade liga duas localidades, uma chamada de Everlândia, que não é povoado por ninguém, foi um projeto de 1982, mas com o fechamento das estradas as pessoas saíram, e o distrito de Democracia que fica no Rio Madeira, né? Na terceira parte, a gente já aponta a implementação dessa base de fiscalização, que poderia ser implantada justamente no entrocamento entre essas duas estradas. Seguidamente, a gente aponta a construção de 2 pequenos portos fluviais para atender essas dinâmicas que vão ocorrer, que podem se potencializar ao longo da rodovia BR-319 e demais vias que são conectadas, né? E, por fim, aponta-se uma breve descrição e análise de uma circulação fluvial entre o distrito de realidade, que se situa na BR-319, entre o quilômetro 580 e 570, aproximadamente, né? E a ligação fluvial desse distrito com o município de Tapauá, né? E a necessidade, talvez, de se repensar a ideia de se construir estrada e fortalecer essa ligação fluvial pelo rio Ipixuna, né? Aqui tem algumas fotos da estrada, dos ônibus, da própria via de circulação. Bom, no primeiro tópico do texto, a gente aponta só o processo de manutenção, né, e pavimentação da BR-319. A rigor, a 319 tem pavimentação nos primeiros 198 quilômetros próximos de Manaus e nos 220 quilômetros ali entre Humaitá e Porto Velho, enquanto o trecho do meio, de mais ou menos 405 quilômetros, só poderão ser asfaltados quando o IBAMA liberar as licenças ambientais, enquanto tem um trecho do lote C, entre 198 e 250,
e está em processo de licitação, etc. E se tudo ocorrer bem, as pavimentações devem ocorrer no final desse ano, ano que vem, né? Mas, bom, nesse trecho do meio são realizadas obras de manutenção, terraplanagem, substituição de alguns bueiros, manutenção das pontes, mas como é um trecho que não tem permeabilidade, né, você não tem camada asfáltica, praticamente só solo compactado, e alguns trechos que ainda tem um resto de asfalto ainda antigo, que foi preservado, que uma boa parte desse asfalto ele foi retirado, foi bastante danificado, destruído ali nos anos 80, e o que sobrou ainda está ainda presente na rodovia, mas os trechos que não tem asfalto, com os períodos de chuva, passagem de veículos pesados, acaba se degradando muito rápido e formando grandes obstáculos à passagem de caminhões e ônibus e carros também, né? Então, eu coloquei mais imagem aqui do período de manutenção da rodovia. Vale ressaltar que fizemos já vários trabalhos de campo ao longo da 319, entre 2014, 2016, 17, 18, 19. Bom, e quando a rodovia BR-319 foi construída, ela tinha uma restrição de tráfego, só podia passar caminhões de 2 eixos com 6 toneladas de carga apenas, né? E a partir desses últimos 5 anos, com a retomada dos fluxos, o DENIT baixou uma portaria que só pode passar veículos, caminhões de 3 eixos, com até 23 toneladas nesse trecho do meio, né? Apesar dessa portaria existir, a gente observa que constantemente circula caminhões com peso bruto total combinado de 74 toneladas, como os bitrens, rodotrens, carretas de 3, 4, 5 eixos que circulam pela estrada transportando diversas mercadorias e cargas, e uma boa parte vão para a cidade de Manaus, né? Uma boa parte dessas cargas são cargas perecíveis, né? Carnes, fruta, legumes, etc., que são perecíveis e que pelo deslocamento fluvial talvez se possibilitaria ou tornaria mais caro esse deslocamento. Vale ressaltar que se a 319 fosse totalmente asfaltada hoje, o deslocamento de um caminhão ou de um ônibus seria entre 11 e 14 horas. Coloquei esse tempo que varia um pouco, porque tem travessia da Balsa na CA, tem a travessia da Balsa na Igapuaçu, né? Pode ser que esse caminhoneiro, esse motorista precisa parar para abastecer, etc. Tem um tempo de descanso também. A rodovia, nas condições atuais, o tempo de circulação dos veículos varia de 12 horas a 40 horas ou mais, se estiver chovendo, mas tem uma média de umas 25 horas, né? Enquanto pela hidrovia, esse tempo é de 120 a 160 horas, né? Então, algumas mercadorias precisam chegar mais rápido na cidade de Manaus ou chegar em Porto Velho e outras localidades. Os caminhoneiros transportadores acabam escolhendo a opção de deslocar pela estrada, mesmo tendo algumas adversidades, como mais de 400 quilômetros sem asfalto, isso gera trepidação, danifica o veículo, etc. Mas essa redução de tempo ela acaba sendo o principal. Bom, e depois de fazer essa breve contextualização da BR-319, né, vale ressaltar que quando ela foi reaberta em outubro de 2015, uma outra estrada que também estava fechada era a rodovia, na época, BR-74B, foi federalizada. Hoje, atualmente, ela tem a denominação de AM 364, que liga as localidades de Evelândia e Democracia, né? Essa rodovia ela foi aberta nos anos 80, por volta do ano de 1982, fazia parte de um projeto de, vamos dizer assim, de produção e de plantação de seringueiras para a extração de látex posteriormente. Essa área foi escolhida no quilômetro 345,5 da BR-319. Foi aberta uma outra estrada de 84 quilômetros até o Rio Madeira, próximo à cidade de Manicoré, onde fica essa comunidade Democracia. Mas a partir de 1994, como a BR-319 também ficou quase que intransitável, só passava veículos, equipes da Embratel, etc., essa estrada também ela praticamente ficou sem fluxo mais da metade dela e praticamente fechou, as pontes ruíram, etc. Em 2015 ela voltou a ter tráfego, ônibus voltaram a circular, caminhões, carros, etc. E atualmente, como ela não está tendo manutenção, porque agora ela é estadual, praticamente não passa ônibus,
né? Já tem um ano, quase 2 anos que não circula ônibus, só carros tracionados, né? 4x4. E justamente por essa área do entroncamento dessas duas estradas, era para ter sido uma cidade, vamos dizer assim, se vocês observarem, parece mais satélite, aparece, né, traçado mais ou menos de uma cidade. Eu pensando, seria um ponto talvez fundamental e ideal de instalar uma base de fiscalização, que depois eu vou abordar mais para frente, né? Do projeto antigo, acho que a única coisa que restou foi a abertura da estrada, e esses desenhos que se aproximam mais ou menos como seria o arruamento, e 2 totens de concreto que simbolizam seringueiras, que tem mais ou menos uns 2 metros, que estão lá até hoje, né? O resto, casas que existiam foram tudo abandonadas, e com o tempo isso já se desfez, né? E as pessoas se mudaram para outras localidades, e a cidade de Manaus, Manicoré. Bom, uma coisa que é fundamental é que o tempo de deslocamento de Manaus e Manicoré pela via fluvial demora aproximadamente 30 horas de lancha, o tempo é mais curto, né, vamos dizer assim, 14 horas, 15, dependendo, e um percurso de 616 quilômetros a ser percorrido entre Manaus e Manicoré pelos rios. Pela rodovia, esse tempo reduz para 8 a 10 horas e o percurso fica em 430 quilômetros. Né? E se o deslocamento for de Humaitá para Manicoré, por via fluvial vai de 24, 28 horas, oscila um pouco. O percurso é de 349 quilômetros, mas se for pela rodovia, o tempo praticamente se reduz pela metade, mas o percurso ele aumenta um pouquinho, né, para 429 quilômetros. Bom, a terceira parte do texto, que constitui justamente na construção de uma base para fiscalização, ela também foi pensada pela própria necessidade de o Estado se fazer mais presente ao longo dessa estrada, né? Principalmente nesse movimento de reabertura e de possível repavimentação dela, que é extremamente importante, essa repavimentação, para a circulação das pessoas, de cargas entre Manaus, Porto Velho, Humaitá, Manicoré, e para o Estado se fazer mais presente, se faz a proposição de que se instale uma base, né, para que abrigue as instituições do Estado, faça fiscalização ambiental, de trânsito, etc., no entroncamento entre as duas estradas, 319 e a estrada que vai para Manicoré, pois ambas estão justamente no trecho do meio da 319, né? Essa estrada que vai para Manicoré tem 84 quilômetros, uma boa parte delas são das margens, né? São unidades de conservação, e da própria 319 também. Então, penso que é um ponto ali interessante de se instalar essa base, que permitiria deslocamentos das viaturas e de fiscalização, tanto na 319 quanto nessa rodovia estadual. E aí estaria justamente nessa área do entroncamento das duas estradas. Que, por sinal, nessa área não é unidade de conservação, onde está mais ou menos, seria a vila de Everland, que não existe mais, que teve uma ocupação ali nos anos 80, e aí com o fechamento então, as pessoas abandonaram, porque ficou quase intrafegável as duas estradas, mas essa área não é unidade de conservação. Então essa área poderia ter infraestruturas para poder abrigar essas instituições do Estado. Bom, outras infraestruturas também podem ser inseridas ao longo do eixo da 319 para fins de propiciar uma circulação mais segura para os motoristas de ônibus, para os motoristas de caminhões, das carretas, e para a circulação de forma geral, né? Circulação regional e local. Dessas duas infraestruturas, constituem, na verdade, dois pequenos portos, que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, denomina como IP4, a ANTAC também. Né? Esses IP4 são pequenas estruturas portuárias, que são construídas para atender a demanda local e regional de circulação, dos barcos regionais que atracam nas margens dos rios, etc. Né? E se faz a proposição da construção desses dois pequenos portos
né, para atender primeiramente uma demanda que pode ser fortalecida de circulação entre a Vila de Realidade, que está na 319, ali por quilômetro 570, 580, que está próximo de um rio que ele é navegável para pequenas embarcações, que é o Rio Pixuna, que deságua próximo da cidade de Tapauá, né? Então você poderia construir um pequeno porto ali para facilitar esse embarque, desembarque das pessoas, mercadorias, cargas fracionadas, que poderiam se deslocar para Tapauá, né? Então, em vez de uma pessoa deslocar por horas e horas e dias pelo Rio Purus, poderia ir um pouco mais rápido, pegando um ônibus para 19, depois uma embarcação relativamente pequena, médio porte, e se deslocar para Tapauá, se a necessidade de chegar fosse imediata, vamos dizer assim. E se construir um porto para que esse embarque e desembarque fosse seguro, vamos dizer assim, tanto para quem opera quanto para as pessoas que estão circulando. O outro porto também que se faz a proposição seria na comunidade Democracia, porque quando essa estrada está trafegável, né, uma circulação de carros e de ônibus também, quando você faz a manutenção da estrada e possibilita a passagem de ônibus, né, e entre essa estrada e a cidade de Manicóré tem um rio Madeira, e aí para fazer essa travessia tem que fazer a travessia de balsa ou de outra embarcação. Porém, esse atracamento dessa embarcação com a margem do rio e a via de acesso a essa ligação com a 319, que é a rodovia estadual de 84 quilômetros, nessas margens, o solo ele não propicia uma descida, vamos dizer assim, um embarque, um desembarque seguro para as pessoas, né? Então, o carro pode atolar, pode derrapar, um caminhão pode escorregar pelas laterais e isso pode ocasionar algum acidente. Então, você constrói um pequeno porto para que os carros possam descer, embarcar e desembarcar nas balsas, um caminhão pequeno possa subir e descer, e pessoas também, né? Então, se faz também a proposição da construção de uma pequena infraestrutura portuária em Democracia. A rigor, fazendo levantamento pela internet, descobrimos que já existe uma solicitação para a construção de um IP4 em Democracia. Né? No trabalho, eu coloco as referências, coloco algumas informações. Em realidade, ainda não encontrei nenhuma informação a respeito disso, né? Mas aí, nesse caso, para esses dois portos, a justificativa seria para ter uma circulação segura de embarque e desembarque entre o transporte fluvial e o transporte rodoviário, vamos dizer assim. E também fortalecer essa intermodalidade, principalmente no caso de realidade. Bom, no tópico anterior, eu falei da construção desses dois pequenos portos. O porto de realidade, que seria um IP4, um pequeno porto, ele também se justifica pelo motivo de potencializar a circulação entre o distrito de realidade e a cidade de Tapauá. E para você se deslocar de Manaus para Tapauá, você leva basicamente 3 dias, mais ou menos, ou mais, para chegar na cidade. Se você fosse em um percurso de 1.200 quilômetros, né? Se você vai pela 319, chegasse em realidade e já tivesse uma estrutura ali portuária, uma circulação já fluvial estabelecida, esse tempo seria reduzido pela metade aproximadamente. E o percurso também. O percurso cairia de 1.200 para apenas 830 quilômetros, né? E isso é importante para os deslocamentos que precisam ser efetuados de forma rápida e ágil, né? A rigor, nem todas as mercadorias, e às vezes as pessoas também, podem circular em um tempo assim, maior, né? Uma semana e tal. Tem mercados que precisam chegar mais rápido. E bom, e esse pequeno porto, em realidade, ele poderia potencializar essa circulação, pois há um debate referente na construção da estrada que liga Tapauá à BR-319. É um projeto antigo, da época do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Amazonas, né? Projeto dos anos 70, início dos anos 80,
que não chegou a ser concluído. Foi aberta uma picada, uma área desmatada, mas não foi concluída, né? E há um debate sobre a possível construção dessa rodovia. Só que construir essa rodovia, né, teria alguns problemas. O primeiro deles, destinação de recursos, fazer uma estrada que daria mais ou menos 70 quilômetros. Você tem recursos para abrir a estrada, para asfaltar a estrada. A estrada passaria dentro de um parque nacional e dentro de uma terra indígena. Então isso aí já são alguns complicadores, né? Apesar que a estrada em 1987, né, como vocês podem ver nessas imagens satélite, dá para ver a picada que foi aberta, né, de Tapauá em sentido a 319, e da 319 ali na localidade Toca das Onças a um rio, né? No texto eu coloco alguns outros elementos, mas gostaria de afirmar que construir essa estrada talvez teria alguns problemas hoje, né? Diferente da estrada de Vealândia, Democracia, que foi aberta, funcionou e foi reativada. Essa que não passa dentro de uma terra indígena. As unidades de conservação estão nas margens da estrada. Essa não, passaria dentro de um parque nacional, dentro de uma terra indígena, pelo seu traçado antigo, né? E isso poderia gerar problemas tanto para os povos indígenas, né, quanto para também fazer a construção e a pavimentação da estrada. Porque a rigor não basta só construir uma estrada, porque senão ela fica intransitável em 6, 7 meses. Né? Se você asfalta, isso permite uma circulação contínua. Só que nesse caso talvez teria alguns problemas. Né? Então, por isso a gente faz a proposição de uma circulação, uma intermodalidade e a construção de um porto em realidade para Tapauá. E aí você faz uma circulação fluvial com a rodoviária e evitaria uma construção de uma rodovia ligando 319 até a construção de uma estrada entre 319 até Tapauá. É, basicamente, a proposta de circulação fluvial destacada anteriormente configura em um complemento, né, às circulações já existentes, porque você já tem uma circulação existente pelo Rio Purus, vai continuar tranquilamente, né, porque tem cargas, pessoas que vão pelos barcos regionais, mas aí essa ligação entre realidade e Itapauá seria um complemento nesses deslocamentos. Né? Então, de uma forma geral, esse texto teve como objetivo fazer alguns apontamentos de algumas infraestruturas que podiam ser inseridos ao longo do eixo da rodovia BR-319, infraestruturas que possibilitam uma circulação mais segura e eficiente aos passageiros, aos embarques, desembarques, né, como esses pequenos portos, infraestruturas que possibilitam abrigar instituições do Estado para efetivar uma fiscalização ao longo da estrada. E é isso. E muito obrigado. As referências e demais informações constam no artigo. E é isso. Obrigado.